Você já deve ter participado aí em algum programa da Farol, que daquele quadro que o apresentador, que é Kelly Cardoso, aí coloca 3 músicas para tocar ao mesmo tempo, para você identificar qual é o cantor, né, de quem é a voz, quem é que está cantando. Esse quadro aí é interessante porque às vezes a gente fica naquela dúvida, naquela tensão, atenção para saber quem é que está cantando, coisas desse tipo. É bem engraçado, né? Bem engraçado. De fato, assim, identificar uma voz requer atenção, requer todo esse cuidado aí. Mas há uma voz da qual nós precisamos constantemente estar atento, estar com o coração, então, aberto para ouvir. Veja o que o Salmo de número 29 nos diz. Assim a palavra do Senhor no verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Que texto precioso da palavra de Deus. Queridos, essa é uma verdade de fato poderosa para a nossa vida. O salmista aqui falando sobre a voz de Deus, sobre esse instrumento de Deus, né, de comunicação, de fala, de ecoar sobre nós as suas verdades, ele então traz alento aos seus leitores, aqueles que estão acompanhando então o texto sagrado, porque de fato, queridos, se há uma voz que nós precisamos ouvir, esta é a voz de Deus. Eu estou hoje aqui no estúdio de um amigo, o cantor Claudemir, e é um especialista em voz. Ele sabe o que é voz de cabeça, sabe o que é voz de peito, sabe o que é voz de baixo, sabe tudo. Ele conhece muito de voz. E, de fato, conhecer a voz de Deus é algo que nós precisamos. Assim como esse servo de Deus conhece de voz, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E por que precisamos ouvir? Primeiro, o texto nos diz o seguinte sobre a voz de Deus. Ele diz que a voz de Deus é poderosa. Veja que coisa maravilhosa. Quando o Senhor fala, o seu poder então é exercido, o seu poder se manifesta, a sua graça, ela se manifesta sobre nós. É só você ouvir os relatos do Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus Cristo falava diante da enfermidade, o que é que acontecia? A pessoa era curada. Quando o Senhor Jesus Cristo falava diante daqueles que estavam aflitos, o que é que acontecia? A paz chegava ao coração, o ânimo, a esperança voltava ao coração de todo aquele que estava sem esperança. A voz do Senhor, diz o texto, que ela quebra os cedros, as coisas mais difíceis, as circunstâncias mais adversas, aquilo que é difícil para nós. A voz do Senhor, ao ecoar, ela quebra os cedros, ela conserta aquilo que precisa ser consertado, ela despedaça todos os obstáculos que podem estar diante de nós. A voz do Senhor, ela acalma. É interessante isso, meus irmãos, e o salmista diz, o Senhor está sobre as muitas águas. Esses textos do Antigo Testamento, eles, de certa forma, na verdade, eles apontam para aquilo que Cristo fez para a pessoa de Jesus. E quando o salmista fala dessa voz que está sobre as muitas águas, você deve lembrar muito bem daquele episódio, quando os discípulos estavam no barco e o mar se agitou, as ondas começaram a se agitar, os ventos muito fortes, né, solapando o barco, trazendo medo, trazendo um certo desespero para aqueles homens que conheciam do mar, que conheciam exatamente do que era estar em um barco e enfrentar tempestades. E naquele dia a voz de Deus raiou em Cristo Jesus. O Senhor disse, acalma o vento, acalma as tempestades. Sabe, queridos, eu sei que você gostaria de ouvir um conselho de amigos, eu sei que você de repente gostaria de ouvir a voz de pessoas que você tanto ama. Mas só há uma voz que vai acalmar o seu coração nesta manhã. E esta é a voz de Deus. Portanto, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, abra a sua alma para ouvir a voz de Deus. Como é que Deus fala conosco? Deus fala por meio da sua palavra. Quando nós abrimos a palavra de Deus, a voz do Senhor fala ao nosso coração. O autor dos Hebreus disse isso no capítulo 1. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas. E hoje Ele nos fala pelo Filho. É a voz do Filho que vai acalmar o seu coração.
É a voz do Filho que vai trazer ânimo à sua alma. É a voz do Filho que vai despedaçar os cedros do Líbano. É a voz do Filho que vai orientar e guiar a sua vida. Porque a voz de Cristo é uma voz poderosa. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que o seu coração essa manhã se incline à voz do Senhor. Que você ouça a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, Kelly. Um abraço ao Belo também. E a você que acompanha aqui o programa Alô, Irmão. Que o Senhor encha o seu coração com a voz dele, trazendo toda a paz que a sua alma necessita. Um abraço. Deus abençoe você.